Nesta série sobre lesões na corrida, até aqui falamos sobre a carga que o treinamento impõe e sobre a capacidade física e o histórico de cada corredor. Mas existe uma terceira parte dessa relação: como o corpo se recupera das cargas que recebeu, porque o treinamento, por si só, não produz a melhora, e é o que vou te contar nesse vídeo. O treino gera um estímulo e, ao mesmo tempo, provoca fadiga, mas durante a recuperação é que o organismo reorganiza seus recursos, repara tecidos, desenvolve adaptações para suportar melhor os próximos estímulos. Por isso, dois corredores podem realizar o mesmo treino e apresentar respostas diferentes. Um pode recuperar bem, adaptar-se e evoluir, enquanto o outro pode acumular fadiga, apresentar queda de desempenho e aumentar o risco de desenvolver uma lesão. E essa diferença nem sempre está no treino. Muitas vezes está na forma como cada pessoa dorme, se alimenta, trabalha, administra o estresse e organiza a própria rotina. Ou seja, você não chega ao treino apenas com as pernas, chega nele com o efeito de toda a sua semana. Durante o sono, o organismo realiza processos importantes para a recuperação física e mental. Quando o corredor dorme pouco ou apresenta um sono de baixa qualidade, a recuperação pode ser prejudicada. E as consequências disso nós já sabemos. A fadiga pode permanecer por muito mais tempo, a disposição para treinar pode diminuir e a percepção de esforço pode aumentar. Isso significa que um treino normalmente tolerável pode se tornar mais exigente depois de uma sequência de noites mal dormidas. O problema não está necessariamente em uma noite ruim. Todos podemos dormir mal eventualmente. A preocupação aumenta quando a falta de sono se torna frequente e passa a fazer parte da rotina. Nesse caso, continuar aumentando o volume ou a intensidade dos treinos como se nada estivesse acontecendo pode ser um erro, porque o planejamento precisa considerar a realidade do corredor. Às vezes a melhor decisão não é acrescentar mais um treino, mas ajustar a carga para que o corpo consiga se recuperar. A corrida exige energia e o organismo precisa de nutrientes suficientes para sustentar o treinamento, recuperar-se e manter suas funções normais. Quando a alimentação é insuficiente para a demanda, o corpo pode ter mais dificuldade para se recuperar e se adaptar. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o corredor aumenta muito o volume de treinamento, mas não ajusta a alimentação. Também pode ocorrer em tentativas de emagrecimento muito agressivas, quando a redução de calorias não acompanha as necessidades do treinamento. Hoje, porém, o planejamento nutricional pode ser muito mais individualizado. O nutricionista esportivo pode considerar as variações de volume e intensidade do treinamento e ajustar a ingestão energética de acordo com essas demandas, evitando que o corredor permaneça sistematicamente em um déficit energético incompatível com o processo de treinamento. Afinal, aumentar a carga de treinamento sem considerar o combustível necessário para sustentá-la pode comprometer não apenas o desempenho, mas também a recuperação e até mesmo a saúde do corredor. Estratégias muito restritivas geralmente aumentam a fadiga e prejudicam a qualidade do treinamento. E já vi isso acontecendo até mesmo com treinos pouco exigentes. A estratégia dos ajustes finos da dieta pode ser ainda mais precisa quando o treinador e nutricionista trabalham de forma integrada. Tem alunos que nessas fases não seguem apenas a programação dos treinos da planilha. Eles também contam com uma orientação nutricional direcionada. O corredor informa a nutricionista como está sendo sua rotina de treinamento, incluindo volume, intensidade e características dos treinos. E essas informações são utilizadas para ajustar a alimentação de acordo com as demandas daquele período. Essa integração permite que treinamento e alimentação caminhem na mesma direção. Se a carga aumenta, a estratégia nutricional pode ser ajustada. Se a demanda diminui, ela também pode ser revista. O objetivo não é simplesmente comer mais, mas oferecer ao organismo condições adequadas para sustentar o treinamento, recuperar-se e adaptar-se. Esse tipo de trabalho faz bastante sentido dentro da lógica da individualização.
A nutrição esportiva considera as necessidades específicas do atleta e a demanda energética do treinamento, enquanto o treinador acompanha a carga e a resposta ao processo. O problema, às vezes, não é comer pouco, é não disponibilizar energia suficiente para aquilo que o corpo precisa fazer. Uma pessoa pode até conseguir completar os treinos durante algum tempo, mas isso não significa que ela esteja se recuperando adequadamente. Quando a ingestão energética permanece abaixo das necessidades do organismo diante da carga de exercício, pode ocorrer baixa disponibilidade energética, comprometendo processos importantes para a recuperação, o desempenho e a saúde. Isso pode acontecer de forma intencional, como em restrições alimentares muito agressivas para emagrecimento, mas também pode ocorrer sem que o corredor perceba, simplesmente porque o aumento do volume ou da intensidade do treinamento não foi acompanhado por um aumento suficiente da ingestão de energia. Em situações mais prolongadas ou severas, essa baixa disponibilidade energética pode afetar diferentes sistemas do organismo. Está associada, entre outros problemas, a alterações metabólicas, imunológicas e músculo-esqueléticas, além de maior risco de lesões e queda do desempenho. Por isso, a alimentação não deve ser vista apenas como uma forma de perder peso ou melhorar o desempenho. Ela também faz parte da capacidade de suportar o treinamento, recuperar-se dele e permitir que o organismo se adapte adequadamente. O corpo não separa completamente o estresse do treinamento do estresse da vida. Pressão no trabalho, problemas familiares, preocupações financeiras, excesso de compromissos e períodos emocionalmente difíceis podem aumentar a sensação de fadiga e reduzir a capacidade de recuperação. Isso acontece porque situações de estresse ativam respostas hormonais e fisiológicas do organismo, entre elas a liberação de cortisol, um hormônio que participa da resposta ao estresse e ajuda o corpo a mobilizar recursos para lidar com uma situação de demanda. Quando essa resposta é repetidamente acionada ou permanece elevada por períodos prolongados, pode contribuir para alterações no sono, na percepção de fadiga e nos processos de recuperação. Isso não significa que o corredor precise deixar de treinar sempre que estiver passando por uma fase difícil. E em muitos casos, a corrida pode até ajudar a aliviar o estresse, mas é preciso reconhecer que a resposta ao treinamento pode mudar. O mesmo treino que era adequado em uma semana tranquila pode representar uma carga maior em um período de estresse intenso. E assim, a planilha não pode ser interpretada como um contrato rígido, uma obrigação cega. Ela precisa dialogar com a realidade do corredor. Além do sono, a alimentação e do estresse, existem muitos elementos da rotina que influenciam a recuperação. Longas jornadas de trabalho, deslocamentos, muitas horas em pé, atividades físicas adicionais, trabalho pesado, responsabilidades familiares, pouco tempo disponível para o descanso. Já treinei gente com um ou até mesmo vários desses pontos associados e é visível um tipo de fadiga quando um corredor passa o dia sentado e chega ao treino, por exemplo. Outro que trabalha em pé ou realiza esforço físico durante muitas horas pode chegar com uma demanda completamente diferente. Por isso não é suficiente saber apenas quantos quilômetros você correu nesta semana. Também é importante saber como foi a sua semana fora da corrida. E a resposta pode ajudar a explicar por que o corpo está reagindo de determinada maneira. Quando falamos em recuperação, não é parar de treinar, porque recuperar-se vai muito além de ficar parado. A recuperação também pode incluir sono adequado, alimentação suficiente, organização da rotina, redução temporária da intensidade, ajuste do volume, dias de treino leve, atividades compatíveis com o momento do corredor. Em alguns casos, manter o movimento com uma carga menor pode ser mais adequado que interromper completamente a atividade. O importante é que a recuperação seja coerente com o nível de fadiga e com as necessidades do processo. O problema nem sempre aparece depois de um treino muito forte. Às vezes a fadiga se acumula de forma silenciosa. O corredor continua treinando, consegue completar as sessões e acredita que está tudo bem, mas alguns sinais começam a aparecer. O ritmo habitual parece mais difícil, a frequência cardíaca se comporta de forma diferente, o corpo demora mais para se recuperar, a motivação diminui, o sono piora, pequenos desconfortos surgem com mais frequência.
A sensação de esforço aumenta. Nenhum desses sinais isoladamente confirma que exista um problema, mas o conjunto e a persistência deles merecem atenção. O corpo pode estar mostrando que a capacidade de recuperação não está acompanhando a carga acumulada, e ignorar esses sinais pode fazer com que uma fadiga inicialmente administrável evolua para uma queda de desempenho, uma sobrecarga ou até mesmo uma lesão. Assim como a carga do treinamento, a necessidade de recuperação não é igual para todos. Alguns corredores toleram bem determinados intervalos entre os treinos, já outros precisam de mais tempo. É verdade que a ciência do treinamento apresenta referências consistentes da recuperação para diferentes tipos e intensidades de estímulo, mas essas referências são pontos de partida e não regras rígidas. A resposta individual ao treinamento precisa ser observada e considerada no planejamento. O intervalo adequado entre dois treinos não depende apenas do tempo realizado, mas também de quem realizou aquele treino, de como esse organismo está respondendo a ele. A idade, experiência, o histórico de treinamento, a rotina, o sono, a alimentação e o nível de estresse podem modificar essa necessidade. Então, não existe uma quantidade exata de descanso que funcione para todos. O intervalo adequado é aquele que permite que o corredor se recupere, se adapte e continue treinando com qualidade. E em vários momentos, descansar mais não significa perder condicionamento. Pode significar preservar a capacidade de continuar evoluindo. Existe uma cultura de valorizar apenas o esforço visível, onde o treino forte, o suor, a quilometragem e o cansaço costumam receber mais atenção do que o sono, do que a alimentação e o descanso. Mas o corpo não melhora apenas enquanto está sendo exigido. Ele melhora quando consegue se recuperar daquilo que foi exigido. Por isso, a recuperação não é uma pausa no treinamento. A recuperação é parte do treinamento. Em resumo, a carga precisa ser compatível com a capacidade do corredor, mas também precisa ser compatível com a capacidade que ele terá para se recuperar dela. Não é apenas o treino que determina o risco. A forma como o corredor vive, dorme, se alimenta, trabalha e administra o estresse também influencia na resposta do organismo. E muitas vezes, ajustar a carga de acordo com a realidade da vida é mais inteligente do que tentar cumprir uma planilha a qualquer custo. Não podemos simplesmente esquecer que treinar bem não é apenas aplicar estímulos, é criar condições para que o corpo consiga se adaptar a eles. Se você gostou desse vídeo, corre para deixar seu like nele e também para se inscrever nesse canal. E preciso te lembrar também que, mesmo quando a carga é adequada e a recuperação está bem organizada, o que vamos ver no próximo vídeo é que a forma como cada corpo se movimenta também pode influenciar a distribuição das demandas. Então, até lá e bons treinos!